Mini aula de Minitab, curto, grosso, rápido, direto a ponto. Hoje vou falar sobre poder e tamanho da amostra. Do que se trata? Nós tínhamos esse processo que a gente está colocando uma bebida em umas garrafas. Imagina que em uma situação hipotética nossa empresa decide comprar outra máquina de algum outro fornecedor. E a gente pede para fazer alguns testes. Nós já vimos como fazer um teste de hipóteses, teste T para duas amostras, e com isso a gente poderia comparar se a máquina que o fornecedor me propõe tem um comportamento similar à máquina que eu já tenho. E aí não vou ter uma diferença na produção. Por exemplo, poderia comparar médias, poderia comparar desvios padrões. Mas a pergunta que a diretoria com certeza vai fazer é: como você sabe que 30 amostras são suficientes? Por que não pegar 300? Por que não pegar 10? Facilitar para o fornecedor. Por que não pegar 1000? A gente nunca sabe. Então existe realmente uma ferramenta para a gente saber qual seria o número ideal de amostras para pegar e termos certeza de que nossa análise está correta. E para isso a gente vai pegar um exercício que está aqui no link bem pequeno. Vamos abrir o exercício número 41. Está já no link da descrição, que é poder e tamanho da amostra. O que tem isso aqui? Bom, tem 6 amostras apenas. Por que tem 6 amostras? A gente precisa um mínimo para a gente fazer umas avaliações. E eu vou mostrar diretamente onde que se faz. A gente vai em estatística, poder e tamanho da amostra, e agora vem uma decisão a ser tomada. Se a gente sabe que o processo deveria seguir uma distribuição normal, e nós sabemos que este processo das garrafas segue uma distribuição normal, porque já fizemos isso antes, ou do conhecimento do processo sabemos que o processo deveria ser normal, a gente pode utilizar o teste C. Se não soubermos isso, ou se o número da amostra for muito pequeno, utilizaremos o teste T. Eu vou utilizar o teste C, porque já fizemos a análise de normalidade em um processo similar e vemos que o processo segue uma distribuição normal. Então vou utilizar o teste Z para uma amostra. Que informações ele me pede? E aqui está porque que eu preciso umas amostras iniciais. Em algum momento, para saber quantas amostras tenho que utilizar para fazer essa análise, ele vai me pedir o desvio padrão. E aí a pergunta, e como sei o desvio padrão se não tenho amostra? Eu vou a galinha. Bom, de algum lado tem que sair. Então o que a gente faz? Um teste piloto, uma amostragem muito pequena, como no caso aqui, 6 amostras. Então preciso saber mais ou menos o desvio padrão esperado dessas amostras iniciais. E isso posso fazer com o fornecedor. Me dá aí 6 amostras que vou calcular o desvio padrão. Então antes disto, eu vou ter que calcular o desvio padrão dessas 6 amostras. Como faço? A gente já viu como fazer estatísticas básicas, tem outra forma na calculadora também. Estatísticas básicas, exibição de estatística descritiva, a amostra inicial. E que quero saber? Apenas o desvio padrão. Vou deixar a média, mas primeiro quartil, terceiro quartil, mínimo, máximo, deixo todo fora. Só quero o desvio padrão e a média. Não quero nenhum gráfico, nada. Pronto, está aqui o desvio padrão dessas 6 amostras de 348. Vamos a pegar 4 para arredondar, porque isto é todo um pouco empírico. Então, sabendo que umas 6 amostras me deram um desvio padrão de 4, vou ir agora em estatística, poder e tamanho da amostra, teste Z, e agora que tenho o desvio padrão, eu posso continuar. Mas falta alguma coisa, a diferença. O que significa essa diferença? Essa diferença é a mínima diferença entre as médias de duas amostras, que é importante para meu processo, que eu sou capaz de aceitar como que, se pego duas amostras diferentes e essas médias têm uma diferença menor que essa mínima, não me importa, são iguais. Eu vou explicar isso com um gráfico que eu já tenho pronto aqui, aliás, utilizo nos meus cursos, e que vai ficar muito mais claro. Está no Excel, mas seria como se eu tivesse uma amostragem, certo? A média 1, e aí vai vir uma segunda amostra de outra máquina, por exemplo, de outro fornecedor, e a média 2. E eu digo, qual é a diferença entre essas médias que para mim é importante? Até onde estou disposto a aceitar que essa diferença seja significativa? É isso que significa essa diferença. Então, vamos a supor que no nosso processo, uma diferença de 5 ml seja significativa. Não sei, vamos a colocar 5 ml. Eu quero que ele me responda os tamanhos da amostra, qual seria a amostra. Então, esse valor eu vou deixar em branco. O Minitab vai me trazer esse valor. Se eu dou para ele a diferença e o desvio padrão, que a gente estimou em 4, porque fizemos o cálculo antes,
dando uma diferença desvio padrão, ele vai me trazer qual é a amostra, mas falta mais um valor, o poder. E o que é esse tal de poder? Bom, vou trazer o gráfico de volta e aí vai ficar mais claro. O poder nada mais é do que 1 menos a probabilidade do erro tipo 2. Erro tipo 2, também conhecido como beta, é o erro que eu tenho, ou a probabilidade de cometer um erro de aceitar a hipótese nula sabendo que ela é falsa. E o 1 menos este erro me dá o poder, que a gente vai utilizar aqui 80%. Normalmente na indústria se utiliza um poder de 80%. Pronto, com isso já tenho todos os valores que o Minitab precisa, mas esta ferramenta me permite fazer o seguinte: e se eu quisesse saber qual é a diferença para 4 ml, ou 3 ml, ou 2 ml, ou 1 ml, então calcula todo. Quero saber qual é a amostra que preciso para detectar uma diferença de 5 ml, a amostra para 4, para 3, para 2, e posso fazer o seguinte: eu quero ver o poder de 90%, ou seja, seria um beta de 10%. Aí que faria? Deixaria desta forma, e onde que entraria o alfa? O alfa é o erro de tipo 1. Sempre estou trazendo este gráfico porque é interessante para ver. O alfa seria este erro. Este erro que está aqui, esse alfa, eu coloco aqui nas opções. Ele me dá o 0.05. Posso fazer para um lado, para outro ou no meio. Aqui vou fazer não é igual que fica no meio. Pronto. Sabendo todos esses dados, agora o Minitab vai me dizer quantas amostras preciso para cada combinação de valores de poder e diferenças que quero detectar. Dá um OK e ele vai me trazer uma tabela. Essa tabela me está dizendo aqui que se eu quero detectar uma diferença de 5 com um poder de 80%, com 6 amostras é suficiente para esse desvio padrão, um desvio padrão assumido de 4, e para esse nível de significância, que assim se chama o alfa. O poder real aqui está calculado, porque eu defini que queria 80%, mas ele me diz, não, para essa combinação é 0,86 na verdade. Se eu quiser com 90%, um poder maior, ou seja, um erro 2 menor, aqui me dá 7 amostras. Agora, se eu quiser uma diferença de 2 ml, por exemplo, eu quisesse saber que 2 ml para mim é importante, mas eu quero um poder de 80%, um erro de tipo 2 de 20%, ou seja, 1 menos 20% me dá 80%. Então significa que com 32 amostras já seria suficiente para a gente detectar essa diferença de 2 ml. O que significa isto? Se eu for pedir para um fornecedor uma análise, e essa análise de a nova máquina me interessa que tenha uma diferença para detectar de até 2 ml, no mínimo tenho que pedir para ele 32 amostras. E está aqui esse tal número de 30 que a gente utiliza sempre, com um poder de 80%. É normalmente utilizado na indústria. Se quiser aumentar para 90, já vai para 43 amostras. Veja que se eu fizer o mesmo cálculo com um teste T, não é muito diferente. Dá uma pequena diferença, mas ele não é muito diferente. Vamos a colocar as diferenças de 5, 4, 3, 2 e 1 ml, valores de poder de 0.8, não 0.20, não, 0.8 e 0.90, e o desvio padrão de 4 estimado. Não faz mais nada, é exatamente igual, mas ele me traz aqui uma amostragem um pouquinho maior, para o primeiro caso que a gente viu, que antes era 6, agora é 8. Para o caso de 2 ml, com um poder de 80, me traz 34 amostras, quando na distribuição Z normal, me traz 32. Não é grande diferença. E se eu quiser o gráfico, ele está aqui. Ele me traz as combinações de poder e tamanho da amostra para cada tamanho amostral, para o desvio padrão 4 que a gente estimou, para um nível de significância de 0,5. E cada uma destas linhas me traz o tamanho amostral, sendo que aqui tem esses pontos, o poder de 80% e aqui o poder de 90%. Se apoiamos o mouse, ele me traz aí a tabelinha. Então, esta é a forma que a gente tem de calcular o tamanho amostral necessário para fazer um ensaio, para fazer um teste de hipóteses. Para qualquer análise das que a gente já fez até agora, esta é a forma certa de calcular o tamanho da amostra. Mas existe um fator que o Minitab não coloca aqui, que eu acho que deveria colocar. E aqui está faltando algo muito importante. Quanto custa cada amostra? Pense, a amostragem custa caro, medir custa caro. Então, às vezes a gente vai pedir uma amostragem para um fornecedor ou para um ensaio e a amostra é perdida, destruída, não pode ser mais utilizada, deveria entrar o custo aqui. Então sempre tem que ter um balanço entre o que a estatística está pedindo e a realidade, né? Custo. Gostou do vídeo? Então, deixe seu like, deixe sua inscrição
deixe o sino ativado para próximos vídeos e deixe um comentário. Se você tiver alguma dúvida, se gostou. Esse tema é um pouco complexo, mas deixe o comentário e nos vemos na próxima.